Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje trata acerca dos conselhos de Paulo no relacionamento com os presbíteros, essa classe de líderes da igreja. Aqui está escrito: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros temam, os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conservas-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Nós, Igreja Presbiteriana, devemos levar muito em conta este conselho, porque os presbíteros, pastores, que são presbíteros docentes, e os presbíteros regentes, que são os auxiliares do pastor, eles devem ser pessoas merecedoras de todo o respeito, de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, desde esse tempo, para os líderes que estavam à frente da igreja e se dedicavam a ela com exclusividade, é recomendável aqui por Paulo a Timóteo que mantivesse essas pessoas com um salário onde eles pudessem trabalhar tranquilamente na obra, mantendo a dignidade do sustento por parte da igreja, pois o trabalhador é digno do seu salário. Essas pessoas, os líderes da igreja, eles são atacados desde sempre de muitas formas. E Paulo está aqui exortando a Timóteo a não aceitar fofocas contra presbíteros, mas se de fato proceder à repreensão, à necessidade de repreensão, que seja feito com o decoro, com as ferramentas jurídicas que validam uma coisa tão séria. Ou seja, que seja feito um depoimento com 2 ou 3 testemunhas antes de qualquer acusação. Havia líderes que viviam no pecado, e pecado naquele contexto eram o defender ou ensinar falsas doutrinas e prostituição, a fornicação, a dedicação aos pecados sexuais, e isto não bate de frente com a santidade
exigida do Senhor, sobretudo dos líderes, que são referência para o rebanho. E aqui Paulo exorta também a Timóteo o seguinte: Timóteo, para você ter autoridade de corrigir alguém, principalmente nesse nível, você também precisa ser exemplo. Conserva-te santo, conserva-te, conjuro-te que permaneça firme na tua condição de santidade e que não incorra no erro da parcialidade, ou seja, fazer acepção de pessoas, tratando-as com diferença por N razões. Isso é muito comum no nosso tempo e só nos mostra que esta palavra é extremamente atual. Paulo também fala a Timóteo para não se precipitar em impor as mãos, ou seja, para não ordenar, não aprovar o ministério de pessoas que não reúnem os princípios e valores do reino para estar numa posição tão importante como a de líder da igreja. Pois, sabendo que a pessoa não está qualificada por problemas morais, aquele que impõe as mãos se torna cúmplice do seu pecado. Então, tem que haver muito cuidado, muita consciência e muita sabedoria, porque ninguém é perfeito. Essa que é a verdade. Ninguém está totalmente apto a preencher todos os pré-requisitos divinos para o ministério, mas há de se ter um mínimo de bom senso para não incorrermos em erro e fazermos tropeçar a igreja por uma liderança que não preenche os pressupostos impostos pelo próprio Deus, o Santo de Israel, para estar à frente do seu povo. Irmãos, louvamos a Deus e honramos todos aqueles que merecem honra, respeito e atenção por sua nobre função de presidir na casa de Deus. Louvemos a Deus por nossos oficiais, oremos por eles e os apoiemos, porque é isso que vai fazer a igreja seguir firme e forte nesses tempos de grande pressão que tem uma tendência a ficar cada vez maior. Que Deus nos abençoe e que sejamos exemplares neste proceder. Amém. Invoca-me